Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de circuitos elétricos. Nesta aula nós vamos aprender sobre o divisor de corrente. Bom, eu coloquei uma definição aí para vocês saberem o que é um circuito divisor de corrente. Basicamente é um circuito paralelo que vai ter uma configuração realizada de modo que exista mais de um caminho para a corrente percorrer. Então, como vocês podem observar nesse circuito, existe mais de um caminho que a corrente percorre. Sendo assim, a corrente ela vai se dividir em cada um dos caminhos, enquanto a tensão nesse circuito, em cima desses resistores, ela será a mesma. Então, a tensão em cima de R1 e a tensão em cima de R2 é a mesma como a gente já viu anteriormente, quando a gente tem uma associação em paralelo. Bom, e como é que eu faço como é que eu sei a expressão de cada corrente dessa? Vamos começar do início, né? Então, a gente vai definir primeiro as tensões em cima de uma das cargas, de cada um dos resistores. Então, aqui eu tenho V igual a I1R1, que seria oriundo da lei de Ohm que a gente já conhece. Então, a tensão em cima dessa carga seria a resistência vezes a corrente que passa nessa carga. Em seguida, como eu falei anteriormente, a gente tem que a tensão em cima de R1 e a tensão em cima de R2, elas são iguais. Então, a gente pode definir que a tensão I1R1 e I2R2, elas são iguais. Eu só coloquei aí o que eu acabei de falar. Mas, como a gente quer definir quem é essa tensão, então o que é que eu tenho que fazer? A gente viu anteriormente que a associação em paralelo, a gente tem uma resistência equivalente no formato de a multiplicação de dois resistores sobre a soma deles. Então, a gente sabe que a resistência equivalente desse circuito é isso. Dessa forma, a gente vai ter um circuito com um resistor e uma fonte. Portanto, dá para a gente calcular quem é a tensão nesse circuito. E aí, a gente faz a resistência equivalente vezes a corrente. Novamente, retomando a lei de Ohm. E aí, a gente pode simplificar essa expressão, dizendo que V é igual a resistência equivalente, que é essa que eu estou calculando aqui em cima, vezes a fonte de tensão que eu tenho aqui, que é a corrente que passa nessa malha. Mas aí, como eu sei quem é I1 e I2, que é o nosso intuito aqui, né? Bom, a gente sabe que a tensão nesse circuito, V1, ela vai ser a resistência 1 vezes a corrente 1. E, de forma análoga, V2 vai ser R2 e 2, né? Bom, sabendo disso, e sabendo aquela expressão que definimos anteriormente, que seria V igual a resistência equivalente vezes a corrente que passa no circuito, vamos substituir V pela expressão que nós temos aqui de cada um dessas cargas e isolar quem são as correntes. Então, aqui eu tenho que V, para o R1, né, no caso, seria I1R1 e igual a resistência equivalente vezes a corrente. Então, se eu isolar I1 aqui, eu tenho que a resistência equivalente sobre o R1, que I1 é igual a resistência equivalente sobre R1 vezes IS. Da mesma forma, para R2. Então, eu substituí V aqui por I2R2, igual a resistência equivalente vezes IS. E aí, eu tenho que I2 vai ser igual a resistência equivalente sobre R2 vezes a corrente total do circuito. Se eu quiser ainda generalizar essa fórmula, eu consigo dizer que a corrente N desse circuito vai ser igual à resistência equivalente dos resistores em paralelo, dividido pela resistência do resistor que eu quero sobre S. Então, se tivesse um resistor 3 aqui e eu quisesse calcular a corrente que passa nesse resistor, como ela seria? Então, seria I3 igual à resistência equivalente dos 3 resistores em paralelo, e dividido pelo valor de R3 vezes a corrente dessa fonte de corrente aqui. Certo? E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que esse vídeo tenha ajudado você a estudar. Se você gostou, não se esqueça de deixar o like. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que a gente pode te ajudar nessa jornada. E não se esqueça de compartilhar para que outras pessoas possam ser ajudadas com esse conteúdo.
Não se esqueçam, claro, também de se inscrever no canal, ativar as notificações para receber mais conteúdos como esse. Desejo bons estudos e nos vemos na próxima aula.